Olá, boa noite. Com várias categorias em greve, a presidente Dilma Rousseff tomou uma medida inédita e extrema. Através de um decreto, autorizou que os servidores federais que estão parados em greve sejam substituídos por servidores estaduais em cargos equivalentes. A decisão, é claro, não agradou nem um pouco os grevistas. Aqui em Santa Catarina, o Sintrafesc, o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, promete recorrer ao Ministério Público e até à Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Afinal, o direito à greve é garantido pela Constituição. Mas quando se trata de serviços essenciais, como é que fica a situação? Polêmica aberta e que a gente discute agora aqui no Conversas Cruzadas. Pois é, nós temos greve na FUNAI, no INCRA, nas universidades federais, na Anvisa, na Receita Federal. E a sua opinião, mande sua pergunta, opine através do e-mail conversas@tvcom.com.br e também estamos nas redes sociais, nestes endereços. E hoje nós estamos na companhia do advogado trabalhista Murilo Gouveia dos Reis, também recebemos o magistrado do trabalho, juiz do trabalho Paulo André Jacon. O programa ainda está na companhia do professor de Direito Coletivo do Trabalho, no SESUSC, professor Juliano Meneghel, e ainda estamos na companhia do assessor jurídico do Sintrafesc e Sindiprev, Luiz Fernando Silva. Senhores, muito obrigado pela atenção, pela presença de todos aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com, que tem um oferecimento de Senge em defesa do profissional da engenharia sempre. SPC Crédito, seu maior patrimônio. Uma campanha do SPC Santa Catarina. Queres? Gente Nossa, a loja da gente. Restaurante Ostradamus, ostras depuradas. Residencial Apoena, visite apartamento decorado. Bom, qual é a posição dos trabalhadores com relação a essa decisão da presidente Dilma desse decreto? Qual é o impacto disso? Qual é a visão dos trabalhadores? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, companheiros de bancada. Bom, em primeiro lugar, a nossa visão do sindicato, é que nós devemos discutir esse decreto não só sob o enfoque da legalidade ou constitucionalidade dele, e sim discutir em que contexto ele está inserido. Quer dizer, por que a presidente da República, ao invés de efetivamente negociar com os servidores em greve e procurar resolver o conflito mediante negociação, e mesmo em relação às atividades essenciais, atividades fundamentais, cujo funcionamento deve ter o mínimo legal, o mínimo previsto para que não gere um prejuízo absoluto para a população, porque ao invés dessas iniciativas, a presidente toma duas outras, a de cortar o ponto dos servidores em greve e de autorizar que setores do funcionalismo público de atividade, em alguns casos altamente especializada, sejam simplesmente transferidas, talvez, para pessoas que não tenham a mínima capacidade de exercê-la. E isso já aconteceu? Essa substituição vem acontecendo? Ainda não? Isso não aconteceu, inclusive na própria Anvisa, por exemplo. Nós estamos enfrentando diversas decisões judiciais determinando que a Anvisa proceda à análise, né, das embarcações, etc., e pelo número reduzido de funcionários é evidente que é impossível fazê-lo. O governo federal ainda não promoveu os convênios com os governos estaduais e municipais. E temo que não terá condições de fazê-lo, porque num espaço de tempo curto é impossível você treinar pessoas e dar capacidade para que elas exerçam aquelas atividades especializadas que os servidores daquele órgão exerciam. O decreto fala em atividades e em servidores com um trabalho equivalente, né? Sim, é verdade, mas vamos pensar o seguinte, temos trabalho equivalente entre os servidores estaduais de Santa Catarina, por exemplo, em portos, em examinar cargas de portos na parte de vigilância sanitária, certamente isso vai demandar um tempo. O que nós entendemos é que ao invés de ter tomado uma medida dessa natureza, o governo federal deveria ter, em primeiro lugar, tomado a iniciativa de negociar com os sindicatos o percentual de funcionamento. Ele jamais tomou essa iniciativa. Jamais oficiou as entidades sindicais para que elas assegurassem o mínimo de participação em determinadas atividades. Além disso, determina o corte de ponto, o que faz com que a greve se radicalize. Quer dizer, ao invés de caminhar no sentido da solução do conflito, o governo, paradoxalmente, um governo do Partido dos Trabalhadores,
caminha para o confronto e promove o confronto com essa categoria. Doutor Paulo, qual é a visão do senhor, hein? O que o senhor achou dessa decisão do governo federal? Boa noite. Boa noite. Acho que eu queria fazer um pequeno retrospecto com relação à questão da greve do servidor público, para que possamos compreender melhor a situação. O direito de greve do servidor público surgiu com a Constituição de 88. Anteriormente não era permitida. E a Constituição fixou que ela deveria ser regulamentada por uma lei complementar. Essa lei complementar não foi feita, mudou-se para uma lei específica, a lei específica não foi feita. Ou seja, de 88 até 2012, o Legislativo quedou-se omisso e não foi capaz de criar uma legislação específica para a greve do servidor público. No início, as greves proliferavam, como é normal, buscando melhorias das condições de vida, dignidade do ser humano, sem uma regulamentação específica. Alguns mandados de injunção para suprir a omissão legislativa não tiveram sucesso, até que, acho que em 2008, alguns mandados de injunção foram julgados e o Supremo entendeu que deveria ser aplicada a lei de greve do servidor do setor privado com adaptações. Então ele pegou aquela lei do setor privado, fez adaptações à situação específica do servidor público. Então, esse é o panorama, digamos, jurídico que nós temos hoje. Mas ainda há um hiato? O Supremo, ele restringiu a greve, ou seja, eu entendo que ele já é inconstitucional essa medida, na medida em que ele considera todo o serviço essencial. E nem todo o serviço público é essencial. Por exemplo, cuidar das palmeiras da beira-mar não é um serviço público essencial. Então, a greve nesse setor deveria ser permitida porque ela não é essencial. Que essencialidade tem isso? Então, mas o Supremo entendeu que todo serviço público é essencial. Mais uma questão, a lei que foi aprovada, quer dizer, a legislação que está em vigor, a norma aprovada pelo Supremo, ela prevê negociação, né? Ela prevê a manutenção do serviço, de modo a não prejudicar questões fundamentais, vida, saúde, etc. Isso não acontece. Equipes têm que ser montadas, mas só se vai ao segundo caminho depois de esgotado o primeiro. Não houve nenhuma negativa das entidades sindicais na manutenção do mínimo considerado essencial. Após essa medida, a lei autoriza, sim, o ente público a suprir essa necessidade. A lei é clara. Durante a greve, o sindicato ou a comissão de negociações, mediante acordo com a entidade patronal ou diretamente com o empregador, manterá em atividade equipes de empregados com o propósito de assegurar a regular continuidade da prestação de serviço público. Em não havendo essa regular continuidade de serviço público, ou seja, do essencial, do mínimo para garantir direitos fundamentais, direitos de vida, etc., aí é que se assegura ao poder público a substituição, a contratação temporária. O que o governo fez, na verdade, foi uma medida intimidatória. Ou seja, ao invés de negociar com o servidor, ao invés de montar equipes, ele não está sabendo lidar com a questão da greve e tenta esvaziar a greve, descontando as faltas e com essa medida de substituir. Agora, se a greve é o meio legítimo do trabalhador para conquistar melhorias, o governo está querendo impedir a greve. Então ele está jogando a Constituição na lata de lixo. Murilo Gouveia dos Reis, e aí, essa medida da presidente Dilma Rousseff é boa? Boa noite. Boa noite, Juliano. Boa noite, doutor Paulo, doutor Luiz. Eu concordo em quase tudo que o doutor Paulo André falou aqui. Me parece que realmente é uma medida muito mais política do que jurídica, né? Embora o decreto 7777, 24 de julho, né, fale que na ocorrência de greve pode fazer convênio com os estados, substituir, eu não considero ele constitucional, né? Eu acho que não me parece que seja o caso. Me parece que é o caso da falta de habilidade do governo federal, o que me causa estranheza, porque é um partido de trabalhadores que vive de negociação coletiva há anos, a CUT, né? O Lula nasceu ele nasceu para a população nesse meio, né? E não estão sabendo esse governo federal lidar com essa novidade para eles, né? Agora, hoje, terça-feira que vem, vai entrar em greve a Polícia Federal, né? Hoje saiu na imprensa, agora de noite, tem mais um órgão federal que vai entrar em greve, né? E nesse mandado de injunção que o doutor Paulo já comentou, né, o ministro Eros Grau
já colocou, né, a falta de respeito com a Constituição, né, quando você se faz leniente, que é o que o Congresso Nacional fez, e não regulamenta vários pontos da Constituição. Esse da greve dos servidores públicos federais é um ponto, né, que ele colocou no artigo 37 da Constituição, que é permitido, mas não explica como é que isso é permitido, né? E a lei de greve específica, 7783, já fala que na ocorrência. Concordo, doutor Paulo, eu acho que faltou ali um pouco como sempre é o caso das greves. Florianópolis também tem esse caso, na época da greve do serviço público de ônibus, né, que é um serviço público, uma delegação pública, né, a falta de um ritmo, a falta de uma organização para isso, né. Eu acho que essa organização é fundamental. Eu não consigo entender, doutor Paulo, se existe aquele atendimento mínimo. Na Polícia Federal, por exemplo, não existe, né? Não é a primeira vez que vou entrar em greve, já passaram outras, simplesmente não funciona. E precisa de um passaporte, né? Ou conhece alguém para ajudar, ou vai ficar sem viajar. Então, realmente, eu acho que precisa ter algum. O Porto está já em né? As federações tiveram que fazer mandado de segurança para poder substituir as cargas. E cargas que elas deterioram, né? Perecíveis? Perecíveis, não, perecíveis, né? Então, eu acho que assim, que falta um pouco, Renato, salvo o melhor juízo, de organização e cadência. Vou repetir a palavra que eu sempre tenho dito aqui: profissionalização da negociação coletiva. Isso ainda me parece que tem um espaço aí que precisa ser remendado, coberto, podia ser refeito, porque realmente existe um hiato aí, né? Professor, e a sua opinião? É um avanço? Fere a Constituição? Qual é a sua opinião? Boa noite. Boa noite aos ouvintes, aos presentes, doutor Paulo, doutor Paulo André, doutor Murilo, doutor Luiz Fernando, Igor. A questão do direito de greve do servidor público, ela abre a análise sob várias perspectivas. E nesse caso, das atividades desenvolvidas pelo Estado, o próprio Supremo Tribunal Federal, ele gerou no âmbito da discussão nos mandados de injunção um debate se todos os serviços, todas as atividades são essenciais, mas aí abriu um campo para o que seriam atividades inadiáveis. E a lei da greve, no artigo 11, parágrafo único, ela estabelece, e no artigo 11, 11º especificamente, que esses serviços inadiáveis à sociedade, eles devem ser atendidos por meio de um atendimento mínimo em que haverá de comum acordo entre o prestador do serviço, no caso seria o ente público, e os trabalhadores. Essa questão envolvendo a habilidade do governo federal em negociar e estabelecer esses parâmetros, ela entra nesse campo, mas o foco central aqui é justamente, por meio da negociação coletiva, estabelecer um parâmetro adequado que os próprios trabalhadores e o ente público podem partir de uma premissa, que é estabelecer o percentual mínimo e estabelecer regras para os efeitos que essa greve gerará. Se haverá corte do ponto, se haverá pagamento dos salários, e esses aspectos, eles precisam ser fixados de pronto, de imediato, com a existência ou não do decreto. Por quê? Porque no final das contas a ordem regente aqui é a lei da greve, e ela transfere tanto para os trabalhadores quanto para o ente público estabelecerem de comum acordo o atendimento às questões inadiáveis da população. E é nessa esfera aí que precisaria então se demarcar o que seria atendimento mínimo e quem seria responsável por isso, para depois se pensar então em uma substituição das pessoas por parte do ente público. Perfeito, eu até gostaria da ajuda dos senhores o seguinte: a percepção empírica que eu tenho é que esse atendimento mínimo raramente acontece. Não é? Não ocorre. Não ocorre? Na área da saúde, sobretudo, ao contrário. Nos momentos de greve é que, inclusive, os servidores procuram fazer o atendimento mais positivo, mais qualificado possível, exatamente para evitar determinados tipos de... A área da saúde, por exemplo. Isso é possível ver. Na área da vigilância sanitária, no Porto de Itajaí... Transporte coletivo, não? Não, eu não posso falar do transporte coletivo, mas especificamente histórico mostra que não. Não, mas é diferente a regulação. É uma concessão pública, né? Mas acho que um aspecto que é fundamental aqui é o seguinte, Renato, seguindo a lei de greve, os sindicatos comunicaram o governo da realização da greve com a antecedência que a lei determina.
Por que a lei determina isso? Exatamente para que o empregador, então, tomando conhecimento da deflagração do movimento, tome ele, sobretudo quando se trata do Estado, tome a iniciativa de, junto com o sindicato, estabelecer, então, o funcionamento, as escalas, deixa eu entender etc. o seguinte, vamos pegar aqui o seguinte, Universidade Federal, servidores, professores, o que está funcionando na universidade? Por que a universidade não contata os sindicatos para negociar? Não, tudo bem, onde é que está o atendimento dela. mínimo na universidade? Não tem nada, né? Não, porque estão de greve. Não, mas eu tô falando, durante a greve é o atendimento férias, mínimo. Anvisa, qual é o atendimento mínimo que está tendo? Não está tendo exatamente porque não foi negociado. O governo federal não tomou iniciativa, a obrigação era dele. É por isso que eu estou trazendo aqui, né? Visão empírica é que esse atendimento mínimo, ele não acontece. Que, na verdade, Receita Federal, onde é que está o atendimento mínimo? Se as cargas estão aí... que existe um conjunto normativo criado pelo Supremo que deve ser seguido, mas ele tem que ser seguido por todos os atores, tanto pelo ente administrativo quanto pelo sindicato. E onde é que está a dificuldade, onde é que os senhores percebem essa barreira que impede essa convergência, esse Falta entendimento? de vontade política do governo. Só do governo? Eu creio que sim. Tem setores, tem segmentos da administração pública que estão negociando há 2 anos. Aí uma época é uma crise, outra época é outra crise e não se chega a lugar nenhum. Segundo aspecto, que aí na esteira do que o Dr. Murilo comentou, que de fato faz falta, o governo precisa profissionalizar, ele precisa criar profissionais, criar equipes de negociação, que hoje são totalmente deficientes. Um dos projetos de lei prevê, inclusive, uma criação, por parte do governo, de equipe específica para negociar. Mas também não se avança nessa questão. Então, tinha que avançar no projeto de lei, discutir e votar uma lei de greve específica para o setor público, atendendo às características e às necessidades do setor público. Tem esse ato vontade política. Então, Renato, veja, em 2010, 88 a Constituição, a leniência que o doutor falou há pouco. 2010, a aprovação da Convenção 151 da OIT no Congresso Nacional, negociação coletiva no setor público. Quem tem que encaminhar a proposta legislativa? O chefe do Poder Executivo. 2 anos já se passaram, inclusive descumprindo a Convenção, porque pela Convenção, em 1 ano, a proposta legislativa tinha que estar no Congresso Nacional. A meu ver, por quê? Não só o desinteresse em encaminhar, mas o interesse em não encaminhar, para inviabilizar a negociação coletiva e o que ela poderia ter de imposição ao poder público, como resultado prático da negociação. O governo tem maioria, praticamente não tem mais oposição no Brasil, né? O governo tem maioria no Congresso. Né? O governo, até então, tinha uma boa relação, tem uma boa relação com os sindicatos. Tem, mesmo com essa greve, tem uma boa relação com os sindicatos. Por quê, hein? Renato, talvez assim, de novo, né? Eu acho que falta um pouco de organização, né? A 7783, a lei de greve, que o STF já falou que se aplica ao servidor público, já falou, está claro, aplicar. Como? Com adaptações? Com adaptações. Como, e o detalhe é que ficou, me parece que ficou solto, né? Então, essa lei tem que ser respeitada. Ela fala o seguinte, que é vedada a rescisão do contrato de trabalho durante a greve, você não pode demitir as pessoas, bem como a contratação de trabalhador substituto. Então, a lei fala que não pode. E concordo, né, com o doutor Fernando, que a 151, se não foi internalizado corretamente, está com os 2 pés dentro da porta. Então, eu acho que tem que ser respeitada, de alguma maneira, né? Então, eu acho que é direito fazer a greve. O detalhe que a população, nós estamos em volta, não podemos sofrer. Sim. Compreendemos a reivindicação, né? Em especial nós que somos atores nesse palco aí, mas eu acho que tem que ter uma regra, a falta de regra, né? Então, se você passa na frente do Tribunal Regional do Trabalho, tem uma placa na frente de reivindicações o ano inteiro. Que passe 1, 2, 3 meses que vão lá e renegociem, mas tem que ter começo, meio e fim. A falta de organização disso é que talvez esteja incomodando e vai piorar, né? Vai piorar, porque as pessoas estão se organizando mais, estão ficando mais culturais pela internet, pela quantidade de universidades. A tendência disso é se espalhar mais ainda. Então, é importante ter regra, né? O meu direito acaba quando o do Juliano começa aqui do meu lado. Eu preciso entender. E essa falta de regra faz com que as pessoas façam o que acham melhor, né? O voto, por exemplo, há 2 anos atrás, de uma greve que teve aqui no Serviço Público do serviço dos ônibus, a desembargadora Lourdes Dreher foi muito dura no voto, foi muito correta
quando colocou. Esses abusos têm que ser coibidos. Pode-se fazer. E deve-se fazer, a reivindicação é natural isso. Né? O mundo inteiro tem. Alguns países regulamentaram, outros não, outros proíbem, mas são coisa natural. Agora, tem que ter alguma regra disso aí. Quando começa, como é que ser feito, né? Tanto o federal, quanto o estadual, como o municipal. Quando eles vão à greve, a saúde pública, em que pese o doutor Luiz Fernando, quando eles entram em greve, existe uma certa desordem. Embora alguns queiram fazer a ordem, não conseguem. Porque não está clara, e quando não está clara a regra para o povo, ele não segue. As pessoas do movimento se empolgam com aquele momento. Então, acho que essa legislação deveria ser perseguida e implementada pela Câmara Federal. Bom, é o seguinte, senhores, eu preciso chamar um intervalo comercial. E quando há abusos, né, por exemplo, obstrução de prédios públicos, quando há o impedimento das pessoas entrarem e saírem dos prédios públicos, quando se faz piquete impedindo que aquele que não quer aderir ao movimento não possa trabalhar, quando há bloqueio de estradas, depredação do patrimônio público, isso acontece, né? Isso acontece e muito. Vamos para o intervalo, até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Começa amanhã o julgamento do mensalão, hein? E a gente vai discutir esse assunto amanhã aqui no Conversas Cruzadas na TV Com. Hoje, direito de greve e o decreto da presidente Dilma Rousseff que autorizou que os servidores federais parados sejam substituídos pelos estaduais em atividades equivalentes. Esse é o nosso assunto hoje. Abusividade da greve e mais, vamos além. Quando há, por parte do movimento, depredação do patrimônio público, quando há bloqueio do acesso aos prédios públicos, o impedimento do direito de ir e vir das pessoas, impedimento das pessoas, dos trabalhadores que não aderiram à greve, de trabalhar. E aí, hein? Então, Renato, em primeiro lugar... Isso acontece, né? Sim, a gente vê toda hora, diversas greves isso ocorre, mas não tem sido o caso dessa greve dos servidores federais em particular. Agora, o direito de convencimento da categoria a aderir à greve, o direito de realizar piquete pacífico, está previsto inclusive na própria lei de greve. A questão é estabelecer, como o doutor falou há pouco, até onde vai o direito dos grevistas e onde começa o direito daqueles que efetivamente não querem participar da greve. E a administração pública teria, se eventualmente se deparasse com uma situação como essa, instrumentos legais suficientes, interdito proibitório, enfim, diversos mecanismos jurídicos que garantiriam esse acesso. Se não se utilizou dele até esse momento, aliás, é curioso, esse ano a Advocacia Geral da União sequer ajuizou a ação pleiteando a ilegalidade da greve no Superior Tribunal de Justiça. Quer dizer, o que nos faz mais ainda estarmos convencidos de que o governo federal quer o confronto. Porque ele não pretende resolver juridicamente, que talvez fosse uma ferramenta para ele acelerar o processo, não negocia, aplica sanções, o que parece que é um objetivo político, talvez para envergar de uma vez o movimento sindical dos servidores e postergar ao máximo o que seria a regulamentação da negociação coletiva. Que, lembrem, não significará essa regulamentação apenas um direito dos servidores federais, a repercussão disso é para estados e municípios. Então eu penso que é exatamente o que está no fundo dessa resistência do governo federal, infelizmente, é a resistência ao processo de negociação, que todos nós desejamos que venha. Bom, porque é exatamente ele que vai impedir que essas situações ocorram. Bom, você aí está vendo na tela o nosso e-mail para participar. Eu tenho aqui pelo Twitter o Anderson Nazário. O Twitter também vai aparecer na tela em instantes. Como é que você interage aqui conosco pelo Twitter? O Anderson Nazário, pelo Twitter, ele diz assim, ó: os grevistas querem sempre começar por 100% de adesão, depois negociar o mínimo. Por que não iniciam pelo mínimo? Inversão de valores, é o que diz o Anderson Nazário. Algum comentário a respeito? Em algumas greves, o início foi grande. Nas universidades, por exemplo, muito forte. Em outras categorias, um pouco menor. Isso é natural do ímpeto dos servidores. Agora vejam, eu pergunto ao Anderson Nazário, se ele pertencesse a uma categoria que faz 18 anos
que não tem reajuste anual 18 anos. Todo o governo Fernando Henrique, todo o governo Lula e todo o governo Dilma, sem ter reajuste anual. Se pertencesse a uma categoria que não tem database, portanto não tem a data onde vai negociar, por isso fica o ano todo tateando aqui ou ali para tentar tirar alguma coisa de recomposição salarial por outra via. Se ele pertencesse a uma categoria cuja negociação coletiva não está regulamentado e o Estado que deveria regulamentá-lo se serve da desregulamentação, da inexistência dela para punir, certamente ele estaria do lado dos grevistas. E o que está em discussão aqui é exatamente o que nós queremos da organização sindical no setor público e do movimento sindical no setor público, do direito de fazer a greve corretamente, dentro de parâmetros que sejam aceitáveis pela sociedade de maneira geral. Mas me parece que o governo federal não deseja isso. Infelizmente. Renato, o doutor Anderson Nazário, um advogado experimentado. Sim, procurador do município de Iguaçu, é hoje afastado para ajudar o prefeito na campanha, né? E sabe bem, né, que essa tomada de 100% das pessoas é aí que o judiciário tinha que estar mais presente, né? Coibindo os excessos, né? E a gente está acostumado a olhar greve, nós trabalhamos nesse meio, né? Enfim, e o constrangimento das pessoas em trabalhar, né? Vimos agora na imprensa o constrangimento que fazia os caminhoneiros para não voltar a trabalhar. Sim. E esse excesso, eu acho que se eu poderia dizer que tem algum erro aí, é o erro do judiciário não ser mais efetivo e mais contundente, mais emergente na hora. Pois é, mas nesse caso aí, doutor Murilo, nesse caso dos caminhoneiros, que é uma categoria autônoma e ligada também às empresas, no caso daqueles que são funcionários, temos os autônomos, as pequenas empresas, as grandes empresas do setor, enfim. Nesse caso aí, mesmo com a decisão judicial, houve uma decisão judicial proibindo os bloqueios continuaram. Aí agora, a notícia hoje de que o governo deu um prazo de 30 dias né, para negociar e tal com a categoria, para dar uma flexibilizada na legislação, aquela que prevê o descanso né, durante a atividade e tal. Mas o que a gente vê é isso, né, é não se respeitando, às vezes, muitas vezes, as decisões judiciais. Renato, é a falta de efetividade, né? Falta talvez até vou chamar de velocidade. A velocidade não implica em qualidade, mas em alguns momentos desse precisa-se ter velocidade. E efetividade em tomar, né, a regra. Se o judiciário decidiu, cumpre-se. Não se discute isso. Enquanto tiver recurso, sim. Mas transitou julgar a decisão, se cumpre. Mas aí, às vezes, se evita o confronto, porque, às vezes, para fazer cumprir a decisão, precisa de ação das forças de segurança. Claro. E isso pode provocar lesão, vidas, danos, Renato, desgaste público. Renato, aí eu vou, se tu me permitir, eu vou usar aqui... absolutamente não é uma digressão minha, é Sun Tzu, né? A Arte da Guerra, o livrinho. Então, se tu tem um aparato muito forte para entrar numa guerra, você não precisa entrar numa guerra. Sim. Se o Estado tiver um aparato forte para ser respeitado quando tu disser, olha, até aqui você foi, aqui você tem que parar. Nisso o Estado devia ser efetivo. E não em publicar um decreto desse que não vai resolver absolutamente nada, salvo o melhor juízo, como o doutor já falou do Luiz Fernando, até se treinar a pessoa para sair fazer o... Tá bom, mas é que nesse aspecto, doutor Murilo, eu vou imaginar o seguinte, digamos, como é que é a história, se tu queres a paz... Tem que se preparar para a guerra. Te prepara para a guerra, né? Então é o seguinte, só que no meio do caminho tem uma câmera de televisão. Aí o exército está lá, as forças armadas estão lá e tal, para desobstruir e tal. Ninguém está falando de violência, está falando de não ter violência. Não, tudo bem, mas e chega lá o exército mais treinado, a polícia militar mais treinada, tem uma equipe de reportagem lá que pode flagrar um tiro, uma pancadaria, um trabalhador lesionado, sangue escorrendo no rosto, enfim... Isso é desgaste público, né? Isso é desgaste político. E isso o político não quer. Por isso, de novo, né? Eu acho que tem que ter a preparação das pessoas para a negociação, mas se não se vencer a negociação, ou se chegar um denominador e continuar a greve, quando chegar o denominador... Sim, tem uma hora que precisa... Uma hora precisa tomar uma providência. Né? Uma hora que a coisa precisa acontecer. Lógico, é natural isso. Eu queria pegar aqui do gancho que você falou da abusividade da greve. Ela é uma via de mão dupla. Ela não existe só por parte, digamos, do empregado. Por exemplo, o que nós estamos vendo aqui, por exemplo, na questão dos auditores da Receita Federal. Tem uma portaria, a portaria 260, que ela obriga, sob pena de responsabilidade, que o serviço seja mantido tal e qual. Ou seja, ela acaba com o direito de greve e ainda
pune os auditores, os chefes, que não fizerem cumprir a média do primeiro semestre. Então, o tempo para o desembaraço aduaneiro tem que ser a mesma da média do primeiro semestre. Ou seja, o que é isso? Isso é abusividade. A lei prevê isso. É vedado às empresas adotar meios para constranger o empregado ao comparecimento ao trabalho, bem como capazes de frustrar a divulgação do movimento. Quer dizer, a lei já prevê dos dois lados a abusividade, mas nós estamos vendo aqui, tanto nessa portaria como no decreto, a abusividade do lado do ente público, que está tomando medidas abusivas para esvaziar a greve, ou pelo menos para tentar esvaziar a greve. É recíproco, não é, ninguém é inocente, né? Ainda dentro dessa perspectiva, tem que considerar que o direito de greve, como direito dos trabalhadores, é direito fundamental também dos servidores públicos, é um direito que, ao ser exercido, ele vai exigir de quem atuar, seja poder judiciário, seja mediadores, seja operadores do próprio Estado, a necessidade de ponderar os 5 grandes interesses envolvidos, que é o interesse, primeiro, do grevista, que está exercendo um direito constitucional, o direito do ente público, nesse caso, de atender a coletividade e desempenhar suas atribuições constitucionais, enfim, a sua missão, o direito dos não grevistas, que no final das contas são direitos individuais também, o direito da sociedade em geral, que ela não poderá ser afetada, ou qualquer cidadão acaba indiretamente sendo afetado quando, por exemplo, tem que pagar os salários pelos dias não trabalhados, que em tese, indiretamente, é um ônus que recai à sociedade, então toda a sociedade é envolvida, e especificamente os destinatários daqueles serviços, que são, no caso dos serviços aduaneiros, as empresas, no caso do transporte coletivo, os passageiros. Então, nesse contexto, nós verificamos uma complexa relação que envolve todas essas forças e que aí nessa conjugação de interesses, há a necessidade, então, de um diálogo permanente para, como alternativa de solução, não via decreto, mas sim o diálogo, e aí se estabelecer, primeiro, parâmetros para o atendimento à população, então, respeita seus interesses, e aí, numa via seguinte, se vai exercer o direito, atender a coletividade, no caso das atividades inadiáveis, e, por consequência, cumprir parâmetros que hoje a lei já estabelece e o próprio Supremo Tribunal Federal delineou, estabeleceu alguns critérios que vão, no caso, o Poder Judiciário ter parâmetros para definir se aquela greve será abusiva ou não, e aí as consequências disso no âmbito das relações entre o servidor e o ente público. Claro, agora para daqui a pouco, depois do intervalo, não é justamente o direito a provocar o dano, o direito a levar o dano à prestação de serviço, que é o direito de greve, que é o poder de barganha do trabalhador, que é a forma na qual ele tem para negociar, para buscar aquilo que ele julga melhor para si, para a sua categoria. Eu quero discutir um pouquinho mais disso, o seguinte: a partir do momento em que o serviço mínimo essencial ele é prestado e, portanto, não iria provocar um dano maior à sociedade, a coisa está indo sem grandes proporções, aí ele não perde justamente poder de barganha na negociação. Vamos para o intervalo, até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, direito de greve, abusividade de greve e o decreto da presidente Dilma que permite a substituição dos servidores federais grevistas pelos servidores estaduais em atividade equivalente. Agora é o seguinte, estava se falando agora em negociação, estava se falando agora em atendimento mínimo, serviço essencial, atendimento mínimo. Mas não é justamente, doutor Murilo, a greve, que é o poder de barganha, talvez o único poder de barganha que tem um trabalhador, na medida em que o serviço mínimo essencial, ele é prestado, de repente o governo pode pensar o seguinte: não, mas então a coisa está funcionando, não precisa negociar mais. Renato, aí começa a diferença fundamental. E aí começa o problema de ter faltado uma legislação específica para o servidor público em greve.
Por quê? A 7783, ela é especificamente privado, onde tu já bem colocasse, que muita propriedade, a intenção é causar prejuízo, né? Se o teu pedido, nessa reivindicação é menor do que o prejuízo que tu vai causar, porque a fábrica para, a indústria para, e não vai ter o resultado, então é melhor pagar o pedido do que ter aquele prejuízo. Esse é o raciocínio lógico do privado. Mas o público não é esse o raciocínio lógico. Porque quem paga essa conta no final é eu. É o doutor Juliano, é você. Sim. E não é o Estado. Então talvez, e aí não vou ensinar o padre a rezar a missa, né? A própria CUT sabe muito mais, viveu disso. Tem escolas sobre relação sindical, sobre greve, tem treinamento sobre isso, né? Por que não faz uma campanha de internet? Porque o que vale dinheiro para o político é o voto. Isso que para ele é o valor. Isso que quando ele perde, ele realmente sente. Porque ele não é o dono do Estado. Sim. Então acho que a forma de fazer a greve tem que se modernizar, né? E a modernidade, ela vem, e me parece, às vezes nos parece rápida, mas ela vem lenta. Hoje ainda, os ministros do STF, em preparo ao julgamento do mensalão, negaram que fosse utilizado serviços midiáticos, como falou o ministro. Né? E de midiático não é nada, é um data show com um PowerPoint no meio, com um computador e uma luz elétrica. Isso aí não tem nada de moderno nisso, aliás, já está até ultrapassado. Então, é difícil às vezes essa modernidade, né? O servidor público perceber que o que eles realmente têm de poder na mão é conseguir mobilizar a sociedade contra aquele político que não está fazendo o que ele quer. Isso sim. E não ir para lá e fechar uma Receita Federal, fechar uma Polícia Federal que vai prejudicar alguém. Quem? Não vai prejudicar o Estado, absolutamente, porque não é essa conta é transferida para nós. Me prejudica que eu vou lá pedir uma permissão para viajar, um passaporte, fazer uma entrevista, resolver um problema e está fechado. Prejudica as pessoas que vão ali na Federal e não tem aula. Prejudica quem está no porto parado, com carga, e essa carga, sim, quem que vai pagar? Então, a forma das greves poderia ser talvez repensada, né? Repito, não quero ensinar o padre a rezar a missa, mas para mim é óbvio, né, que o maior atingido disso é a população. Sim. E não poderia ser. Né? Por isso que, de novo, né, eu acho que tinha que ter um rito para isso mais claro. E se não tem a legislação, e acho difícil que em curto prazo tenha, o judiciário tem que realmente complementar e tem que julgar severamente e colocar limite para as coisas. Olha, tem que ter um momento da database, tem que ter um momento de negociação. Mas se discute muito, há uma crítica hoje, uma mudança de postura do judiciário que, na inoperância, né, na omissão do legislativo, o judiciário estaria hoje legislando. O que não é o papel do judiciário, né? Não sei, porque assim, não cumprir a Constituição, né, eu acho que isso é o que está havendo, né? O adicional de penosidades está na Constituição, até hoje não foi regulamentado. Temos a periculosidade, a salubridade e a penosidade. Isso não está claro. O que é penosidade? E se você pede, muitas vezes o magistrado não defere porque realmente falta legislação para argumentar, para solidificar aquela decisão dele. Uhum. Então, eu acho que o judiciário deve cumprir essa lacuna. Doutor Paulo, e aí? Essa questão do judiciário, esse mandado de injunção que definiu o conjunto normativo que rege a greve do servidor público é um exemplo da omissão do legislativo de 88 até 2012. 88. Não criou a legislação específica. O próprio governo necessitava de um instrumento até para facilitar a pressão e então o Supremo supriu essa omissão legislativa e fez esse arcabouço aí, que é a atual lei de greve do setor privado, com adaptações ao texto. Então o judiciário não legisla, mas ele teve que suprir temporariamente a omissão do legislativo. Então o judiciário, no meu entendimento, ele tem suprido em situações específicas realmente casos em que há necessidade de se dar uma regulamentação para os direitos têm que ser exercidos, então o país não pode ficar à espera do legislativo, né? Eu vejo essa questão nesse sentido. Sim, aqui o Rafael Baltazar, ele diz assim, ó, existe o setor privado, vai fazer greve para ver. É o que diz o Rafael Baltazar. O Roberto Varquem diz assim, impressionante a atitude do governo Dilma quanto à greve. O governo não consegue ser de esquerda porque é situação. Agora também, hoje em dia, não sei mais se existe esquerda, direita, né? Renato, existe aí um processo informal de mudança da Constituição. É um processo informal. As pessoas criaram uma Constituição e a Constituinte teve legalidade para isso e colocou a regra na mesa a ser seguida. E aí o legislador atual, que
não é o que fez a Constituição, não permite que a Constituição seja efetivada. Porque tem uma informal forma de não cumpri-la, que é não legislar sobre isso. Isso tem que ser combatido, essa lacuna, e acho que o judiciário é o poder específico para isso, né? E na tripartição dos poderes, um vigia e equilibra. Deveria haver um prazo para isso, né? No mínimo, né? Para regulamentar as lacunas, os hiatos nas leis, né? E quando não houver, não há prazo, a Constituição não falou, e quando não se regulamentar, vai para o judiciário com mandado de injunção e vai decidir e vai cumprir a lacuna. Sim, sim. Essa tua questão do prazo, só quero fazer um apanhado de ordem teórica que o mandado de injunção, que foi um instrumento utilizado para os servidores provocarem o Poder Judiciário a se manifestar sobre isso e aí então vir a legislar por meio da decisão do mandado de injunção, se pode observar na decisão do Supremo uma mudança de entendimento, porque o Poder Judiciário ele não poderia determinar o legislador para legislar. E, ao mesmo tempo, não há um escopo, não há um regulamento, não há uma regra que estabeleceria o prazo. Então, o STF ele migrou de entendimentos para, primeiro, apenas notificar o legislador a legislar. Depois, para o entendimento de, vamos estabelecer um prazo. E agora, por último, em 2008, aí que vem, então, nós esperamos, então, de 2008, 20 anos, não veio à tona a regra, agora vamos, então, criar um conjunto normativo para suprir essa lacuna deixada pelo legislador ordinário, que era quem, legitimamente, pela Constituição, tem a missão de criar a norma. Eu queria só retornar ao início do bloco, quando você colocou a questão dos prejuízos, né? Eu acho que a preocupação de tentar evitar ao máximo o prejuízo que a população sofre é do poder público. Ele tem que ter essa preocupação. Os grevistas utilizam o instrumento de greve como o único instrumento que lhes cabe para fazer pressão sobre o Estado, sobre o governo em particular, para que o governo ceda parte dos recursos financeiros que ele detém e repasse parte desses recursos financeiros para os trabalhadores, para os servidores públicos. Eu trouxe aqui, vou deixar com você, da Auditoria Cidadã, o quadro do Orçamento da União de 2012. 47%, o orçamento da União de 2 trilhões e 100 bilhões de reais. Sim. 47%, ou seja, 1 trilhão é pagamento de juro da dívida pública. Sim. 1 trilhão de reais. 3% está destinado à saúde, 30 bilhões no universo de 2 trilhões de orçamento. 4% destinado à educação. É isso que nós queremos do Estado? Quer dizer, os servidores, na verdade, puxando um pouco para eles, do ponto de vista salarial, de algum modo procuram fazer com que esse peso, essa balança, sobre um pouco mais para o lado do setor público essencial à população. A saúde, a educação, saneamento, 0,02%. Quer dizer, nós não chegamos nem a 1 bilhão de saneamento, de um orçamento de 2 trilhões. O Brasil já é um país relativamente grande. Só que com esse amarelo daqui é impossível ser grande. E não será grande jamais. Isso é juro de dívida que já foi paga. Portanto, aqui tem uma discussão sobre prioridade. E queria só mais um segundo a respeito do decreto. Eu assisti durante essa semana a reportagem de vocês da parte da agricultura com os russos visitando a suinicultura aqui no Estado. Uma das restrições maiores que eles fazem é o processo de fiscalização do Ministério da Agricultura. Exigências que os russos fazem e que vieram aqui para ver o processo, para examinar o processo. Lembro bem que uma das entrevistas que o RBS mostrou hoje de manhã com um fiscal da Agricultura dizendo exatamente isso, eles vieram olhar o processo. Imagina se os russos ficarem sabendo que na semana que vem não serão mais os fiscais da Agricultura que vão fiscalizar os suínos. Acabou a exportação de suíno para a Rússia. Mas esse decreto é contraproducente, contra a própria economia. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, daqui a pouco tem outras opiniões de vocês e também o efeito prático deste decreto. Ele implica em convergência, ele implica em divergência, ele impacta no quê? Até já. Estamos de volta e o Conversas Cruzadas na TV com Luiz Carlos Pereira, o Caco Pereira pelo Twitter, direito de greve e essa decisão da presidente Dilma, que assinou um decreto, baixou um decreto que autoriza que os servidores federais em greve sejam substituídos pelos servidores estaduais em atividade equivalente.
O Luiz Carlos, acho justo. O direito de greve é honesto, mas ele termina na hora que a sociedade é prejudicada. Nós também temos direitos. É o Caco Pereira. Aqui eu tenho o professor Eduardo Guerini, da Universidade Federal de Santa Catarina. Medida inócua, a dizer, sem qualquer viabilidade do ponto de vista da administração, demonstra a sutileza paquidérmica da atual governante, diz aqui o professor, em resolver conflitos. Da Univale, professor Guerini. A greve resulta de uma incapacidade deste governo em inverter as prioridades. Serviço público de qualidade deverá ter um plano de carreira para os servidores concursados. Quanto aos comissionados e cargos de livre indicação, estes poderiam ser substituídos prontamente, é o que diz o professor Eduardo Guerini. Pessoal, nós estamos na reta final. O decreto, o efeito dele no dia a dia, o efeito dele na prática, o senhor acredita que vai trazer algum tipo de impacto? Num primeiro plano não, porque essa medida transfere aos ministérios, por meio de convênios, estabelecer as regras para essas substituições, o que no final das contas traz um conteúdo genérico que vai depender de regulamentações em cada esfera de ministério, sem um ataque, um enfrentamento pontual da questão para trazer resultados para a sociedade naquilo que é atender os serviços inadiáveis, que é o que a gente considera importante, mas ao mesmo tempo também respeitar o direito de greve dos servidores públicos como direito fundamental constitucional. Doutor Murilo, algum impacto? Acho que isso não dura muito, né? Embora eu não veja ilegalidade nele, porque o STF já disse que pode ter a greve e a lei da greve já fala sobre o serviço essencial. Então é chover no molhado. Mas, em que pese essa minha opinião, eu estava lendo agora ainda há pouco na internet que semana que vem a Federação Nacional de Servidores Públicos, uma coisa desse tipo, uma federação desse tipo, ela vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, no STF, né? E não sei se o STF vai conseguir julgar, porque está no meio de um julgamento. Agora tem coisa mais séria, né? Mas parece que eles vão arrumar ali um... Não mais séria, mas tem coisa de maior impacto agora, né? Então eu acho que isso não dura muito, né? Embora, e também não precisa, se o STF já falou que usa a lei já prevê o como e o porquê e tal, tem que se adaptar, o judiciário tem que se fazer realmente presente. E o senhor, doutor Paulo, qual é a sua opinião, hein? Vai ter algum impacto para já? Eu acho que essa medida, na verdade, acirra os ânimos. Ela, se for implementada da forma como o governo quer, ela pode levar um prejuízo, na verdade, à sociedade, porque o serviço vai ser prestado por quem não está qualificado para prestar esse serviço, quando ele poderia ser prestado no que a lei prevê, na sua acepção mínima, que garanta o mínimo essencial pelos próprios servidores que em nenhum momento, em tese, em princípio, se recusam a suprir essa necessidade mínima. E o senhor? Eu não acredito em êxito nele no sentido de suprir a necessidade da população. Não acredito, e ao contrário, acho que nós podemos estar abrindo aí uma lacuna séria de ilegalidade na prestação de serviços públicos, que pode mais na frente ser questionada, inclusive por quem for fiscalizado, por exemplo, um auto de infração de um servidor público que não tinha a competência legal. Do meu ponto de vista, o decreto é ilegal também por isso. Agora, me parece que o principal é o aspecto político dele. Por isso, a nossa decisão é denunciar o governo brasileiro na Organização Internacional do Trabalho e utilizar dos meios de caráter político, jurídico, capazes de pressionar o governo a voltar atrás, abrir o processo de negociação. Você sabia que ontem o governo mandou um ofício para as entidades nacionais dizendo que a negociação agora só será retomada no dia 13 de agosto? Porque ele precisa fazer cálculos. No dia 13 de agosto, daqui a 15 dias, isso é um governo sério? Que trata com seriedade uma greve, que está preocupada com a população prejudicada com a greve? Não é, né? 13 é o número cabalístico. É o número cabalístico. É o 13, né? Mas para a população é um número cabalístico de mais de 15 dias sem atendimento. É que a gente fica sempre nessa expectativa de que... Qual é a próxima greve, né? Que acaba virando uma bola de neve, de que agora tem a greve desse, a greve daquele. Bem que agora nós estamos nessa onda, né? O senhor traz a informação, até nem sabia... nos próximos dias teremos a Polícia Federal também. Terça-feira, Polícia Federal. Terça-feira. E a Receita já em Quer dizer, isso gera o impacto direto, né, no dia a dia das pessoas, né, em todas as áreas. Né?
e também na perda de receita para o próprio governo, na movimentação econômica, na questão da segurança alimentar, enfim, receita e por aí vai, né? Exatamente. Por isso a negociação, isso é que resolve, isso é que dá cabo ao processo de greve. Infelizmente a presidente não está apostando nessa via, e sim na via do confronto. Eu concordo com o doutor Paulo. Aí é um imponderável. Claro. Pessoal, eu queria muito agradecer a presença de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com, discutindo esse assunto que é extremamente sério. E a gente vai discutir um outro assunto muito sério também amanhã, porque começa nesta quinta-feira no Supremo Tribunal Federal o julgamento do mensalão. E aí, o que vai acontecer? No ano eleitoral, qual é o rito do processo e qual o impacto, dependendo da decisão que for, o impacto político nas eleições. Assunto para amanhã, às 10 da noite, aqui no Conversas Cruzadas na TV Com. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela companhia, pela audiência. Nós estaremos de volta amanhã, às 10 da noite. Combinado? Conversas Cruzadas, quem decide e tem opinião, assiste. Tchau!